Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, o professor Lucas Siege, o seu professor de Biologia e de Ciências, e hoje a gente vai dar sequência ao PET semana 3, né, do PET 3 do estado de Minas Gerais, ok? Se você ainda não fez, vamos fazer juntos, vamos ter uma aulinha antes explicando como funciona, e ela é uma continuação da aula passada. A aula passada falamos sobre mitose. Mitose que é uma divisão celular, é um tipo de divisão celular que a gente aprendeu, né, na aula passada. E nós temos também um outro tipo de divisão celular, que é chamada de meiose. A mitose que vimos semana passada, ela serve para células somáticas do nosso corpo. Todas aquelas células que a gente conhece que estão no nosso corpo, tá? Com exceção de uma. Uma não faz mitose, né? Ou pelo menos ela não faz só a mitose, ela faz a meiose também, que é as células gaméticas. Ela, no nosso corpo, não realiza apenas a mitose, ela tem um outro tipo de divisão celular que a gente vai aprender hoje, que é a meiose. A gente só consegue formar gametas, tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino, só consegue formar gametas graças a esse processo, tá bem? Então a gente vai aprender um pouquinho mais detalhado o que é a meiose. Segue. Bom, aqui está a nossa apresentação, né? Divisão celular, segunda parte da nossa aula, indo para a meiose. Aqui temos um esquema da meiose, que eu gosto muito desse esquema. Esse esquema você consegue encontrar na internet, se você pesquisar meiose, uma das primeiras imagens que vai aparecer é essa daqui. Ela é muito interessante, que a gente consegue ver o comparativo entre mitose e meiose, certo? E aqui a gente consegue ver que na mitose eu tenho uma célula que eu vou transformar em duas exatamente iguais. Já na meiose é um pouco mais complexo. Eu vou ter uma célula, olha só que interessante, e eu vou transformar em 4 outras células diferentes entre si. Tá vendo que ela tem metade do número de cromossomos? Como que isso acontece? Como é que eu vou fazer uma célula se transformar em 4 e todas elas com metade do número de cromossomos? Alguma coisa ali aconteceu de diferente. A mitose foi beleza, duplicou, né, tudo que está dentro dela e ao final se dividiu. Simples, não é? Na meiose ocorre algo parecido. Isso a gente vai ver as duplicações acontecendo, só que ela vai possuir mais etapas dentro das etapas, isso que confunde muito a gente, que faz com que ela fique com esses números de cromossomos reduzido pela metade. A meiose, como a gente já falou, é um tipo de divisão celular, a gente já aprendeu a mitose na aula passada. A célula mãe, né, a primeira célula original, vai originar mais 4 células filhas, todas elas diferentes entre si e com o número de cromossomos reduzido à metade. Isso é muito importante, né? Por que eu tenho que reduzir pela metade? Porque ela é uma célula reprodutiva, uma célula gamética. Ela tem que encontrar outra, né? Um gameta tem que encontrar outro, e por isso tem que ser metade. Então, metade mais metade dá um ser completo, né? Digamos assim. Então, por isso que os cromossomos são reduzidos pela metade. As nossas células contêm 23 cromossomos do pai e mais 23 cromossomos da nossa mãe. Então, uniu-se e formou as nossas células. Olha só que legal. Então, por isso que na meiose temos que dividir ao meio o número de cromossomos. Ocorrem basicamente em 2 grandes etapas. A mitose, por exemplo, ela ocorre em uma etapa só, com várias etapazinhas, né, no meio, né, a prófase, a anáfase, a telófase, a metáfase, enfim. Ocorrem etapas, né, menores dentro de uma grande etapa. Aqui eu vou ter 2 grandes etapas com microetapas acontecendo, tá? Então, podemos simplificar que ela ocorre em 2 etapas. Uma que a gente vai falar de meiose 1 e meiose 2, também conhecida como meiose reducional e a meiose equacional, né? É o nome bonitinho dado para elas, tá? Então, elas, né, cada uma dessas 2 etapas vão possuir 4 etapas dentro delas, né? Que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nessa ordem, tá bom? Essa ordem é muito importante da gente colocar. Então, a gente já viu aqui essa imagem é bem didática. Na mitose, eu vou ter células idênticas às células mães, né? Célula mãe,
E na meiose eu não vou ter células idênticas, pelo contrário, todas elas vão ser bem diferentes entre si e o número de cromossomos vai estar reduzido à metade. Isso é muito importante, tá? Então, para que serve a meiose? Formar os gametas nos animais e formar os esporos nas plantas. Ah, os esporos são os gametas nas plantas? Não, a planta também tem gameta. Mas a formação dos esporos nas plantas é feita através da meiose. Já não, a gente não faz esporos, né? A gente só faz gameta. Então, a formação dos gametas é feita através da meiose também, tá bom? Então, podemos continuar. Aqui temos a imagem que eu separei para vocês, a imagem que eu desenhei, que eu escolhi representar para vocês de uma maneira didática, para ver o que acontece nas etapas, dentro das etapas da meiose. Uma vez que, se a meiose é diferente da mitose, as etapas todas, prófase, anáfase, metáfase, invertir, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, elas vão ter suas diferenças também. E as suas semelhanças, tá? Então, eu vou mostrando aqui para vocês as diferenças e semelhanças que acontecem aqui. Então, prestem bastante atenção. E se você ficou com alguma dúvida, olha, sugiro dar uma olhada na aula passada também, tá? Ao final, a gente tem os exercícios, vocês sabem, né? Primeiro de tudo, a prófase. É a fase mais longa, é a que mais demora. Porque acontece uma parada muito louca aqui, muito legal, que se não fosse isso, a nossa variabilidade genética seria muito pequena, né? Então, o crossing over serve para quê? Para trazer variabilidade genética na nossa espécie. As células possuírem, né, os gametas possuírem uma grande variabilidade genética. Então, o crossing over está aí para isso, tá? Vocês vão ver o que é isso. Além disso, vai acontecer também o condensamento dos cromossomos, né? A fase que mais condensa os cromossomos é na prófase. Os centríolos vão se afastando, tudo isso que a gente já viu na aula passada, e o núcleo, né? A carioteca do núcleo vai se desaparecendo, vai se desintegrando, o nucleolo também vai embora, né? E vai liberando aqui no citoplasma todos os cromossomos dessa célula, né? Até aí a gente já sabe, a gente já viu, na mitose não tem nada de diferente, né? O que acontece de diferente é o crossing over, que eu vou te explicar agora. Dentro da prófase 1, eu falei para vocês, é a mais demorada. Demora muito porque tem várias etapazinhas pequenininhas acontecendo ali. No material de vocês, inclusive, ele vai explicar o que acontece em cada etapazinha, né? Se eu colocar aqui para vocês, olha só que legal. Temos aqui, ó, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplópteno. Tem todas as etapas acontecendo aqui, né? Tá, eu separei aqui para vocês as etapas, mas vou ser sincero para vocês. Se você não está fazendo vestibular agora, tá no ano, né? Você não vai entrar no vestibular agora. Não precisa se preocupar, né? A fase mais importante de todas aqui, ó, é o do paquíteno. É onde ocorre o crossing over, tá? Porque todas as outras etapas são importantes? São sim. Eu posso trazer uma aula exclusiva sobre a prófase 1, explicando cada detalhe, né, para quem está precisando aprimorar os seus conhecimentos, focados em entrar na faculdade, entrar em uma universidade, ou seja, aos vestibulares que a gente conhece por aí, tá? Então, a etapa que eu quero que vocês foquem para a aula de hoje é a do paquíteno, né? Todas as outras etapas vão acontecer alguma coisa. A etapa de condensação, que é o leptóteno, o emparelhamento dos cromossomos homólogos é muito importante, eles têm que estar pareados para ocorrer o crossing over, que ocorre lá no zigóteno. Já o crossing over, propriamente dito, ele vai acontecer no paquíteno, que é a fase mais importante, que é o que ocorre o crossing over. O diplópteno, os cromossomos vão se separar, né? E a diacinese, eles vão se alinhar, basicamente falando, né? Enfim, então essas são as microetapas dentro de uma etapa, da primeira etapa da meiose. Então, é um pouco confuso porque tem várias etapas dentro de etapas. O que a gente pode dizer? É como se fosse, no nosso computador, pastinhas dentro de pastinhas, e isso acaba confundindo a nossa cabeça. Isso é verdade, isso confunde muito. É muita coisa para aprender. Então, por isso que eu falo para vocês. Lá na prófase 1, na primeira etapa da meiose, o que é muito mais importante a gente saber é que ocorre um fenômeno
um fenômeno que é o crossing over, que é a troca de um pedaço do cromossomo do seu pai com o cromossomo da sua mãe. É uma troca. Olha só que legal. Então, nas nossas células, nós temos células do nosso pai, células paternas, e células da nossa mãe, células maternas. Tá? Representado aqui, ó. Em laranja é o paterno e em vermelho, vinho, sei lá, tá o cromossomo materno. Tá? E o que acontece? Um pedaço dele vai fragmentar, vai quebrar, cluf, saiu, e vai trocar entre si. Isso é muito importante, porque ao final da meiose, eu vou possuir 4 células completamente diferentes, completamente variadas entre si. Então, significa dizer que se uma delas fecundar um óvulo futuramente, vamos supor que a gente está trabalhando isso aqui como espermatozoides, né? Se esse espermatozoide que vai originar ali fecundar um óvulo, a chance dele ser muito diferente dos outros é muito grande, entende? Então, por isso que acontece o crossing over, por isso que é a fase do paquítero, que é onde ocorre o crossing over, a troca desses pedaços de cromossomos, é considerada a mais importante, ok? Então, por isso que eu separei um tempinho para essa parte da prófase. Ainda estamos na primeira etapa da meiose, tá? Continuando, agora, olha só que legal, os cromossomos já aconteceram um crossover. Tá vendo que o vermelho aqui, ó, o vermelhinho que era da mãe, já está no cromossomo do pai. O azulzinho que era do pai já está no cromossomo da mãe. E vice-versa, olha só. O que estava de um lado direito, agora está do lado esquerdo, o que estava do lado esquerdo, agora está do lado direito. Então, eu tenho 4, nesse esquema, por exemplo, né? 4 cromossomos completamente diferentes entre si. Concordam comigo? Eles são muito diferentes por causa desse fenômeno chamado crossing over. Então, o que vai acontecer aqui? Eles vão se emparelhar na placa equatorial, na porção equatorial das células. Tá? Os centríolos vão migrar para os polos, né, para a periferia da célula, e os cromossomos se deslocam para a porção mediana. Mas peraí, professor, agora a gente está na metáfase, né? Os cromossomos estão no meio. Você me falou na aula passada que lá na mitose, a placa equatorial fica 4 cromossomos aqui, um do ladinho do outro, não fica eles emparelhados dessa forma. É essa a diferença na metáfase da meiose. A placa equatorial é dupla. Os pares de cromossomos homólogos ficam ao lado. Eles não ficam em cima um do outro, como na mitose. Dá uma olhada lá na imagem para você. Vou deixar aí para vocês a diferença da meiose, né, e da mitose, na parte da metáfase. É diferente, né? Então, quando temos uma placa equatorial dupla aqui, eu estou falando de meiose 1, tá? Eu não estou falando de mitose nem de meiose 2, estou falando de meiose 1. Ok? Centríolos no polo, mesma coisa, parecimento das fibras do fuso do Astley, está aqui, e a conexão dessas fibras lá no centrômero, lá no meio do X ali, para ajudar a puxar na próxima etapa. A próxima etapa, anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. A gente viu na aula passada que na anáfase da mitose ocorre a separação das cromátides irmãs. Olha a diferença aí. Aqui ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Migração dos cromossomos homólogos para os polos, né? As fibras do fuso ásico vão puxar. Puxou, né? E a parte da porção equatorial vai ficar livre. Por que vai ficar livre? Vai acontecer alguma coisa ali. Eu tenho que liberar o salão para acontecer a festa, né? Então, liberou o salão para o quê? Acontecer a telófase, ou seja, a divisão celular propriamente dita. Ela vai se dividir. Ok? Ocorre a citocinese, que é essa rachadura aí na célula, né? É o momento de ruptura dela, e ela vai se romper e pronto, eu tenho 2 novas células prontas para entrar novamente no ciclo celular. Ok, mas não acabou aqui. Aqui eu tenho a meiose 1. Lembra que eu falei que tem 2 grandes etapas, 2 etaponas aqui acontecendo? Agora a gente tem que entrar novamente na meiose 2. Não acaba aqui. Lembra que eu falei que tem que ter 4 células diferentes com metade do número de cromossomos? Então, para a meiose acontecer, rapaz, agora sim. Eu vou ter uma etapa equacional agora.
É como se ocorresse uma mitose dentro da meiose. A mitose não é duplicar o número de células, basicamente, né? E manter o número de cromossomos? É isso que eu vou fazer, né? Antes, eu só reduzi o número de cromossomos. Eu tinha 4, agora tem 2 para cada lado. Eu tinha 2 cromossomos aqui. Ele só duplicou aqui, ó. Não tenho 4, não, tenho 2, continuo sendo 2. Né? É como se nascesse mais 2 perninhas ali, digamos assim, né? E aqui eu continuo com 2 cromossomos, né? 2 cromossomos e 2 cromossomos, só que em 2 células diferentes. Mitose é desse jeito. Olha só na meiose o que acontece. Eu tenho 2 cromossomos e aqui eu tenho 1 cromossomo só. Ah, meu professor, mas tem 2 perninhas. Ok, tem 2 perninhas, mas é um só. É como se fosse um duplicado. Aqui eu também tenho um só, só que um duplicado. Então, tá vendo que reduziu? Por isso que a primeira etapa é conhecida como reducional, exatamente. Então, reduziu o número de cromossomos pela metade. Só que agora eu tenho uma etapa equacional, que eu tenho que separar as cromátides irmãs. Elas estão duplicadas, tá vendo? Eu tenho que separar essas cromátides assim, ó, para manter elas certinhas. Né? Então, o número de cromossomos nessa etapa vai permanecer o mesmo. Olha só, vou provar para vocês. Aqui eu tenho um cromossomo no início da meiose 2, e ao final dela eu vou ter um cromossomo também. Só que a diferença é que aqui ele está duplicado e aqui ele está no modo simples dele, né? Que é o mais interessante para a meiose acontecer. Então, olha só que legal. A meiose 1, eu tenho uma célula 2N. O que é 2N, professor? Diploide, quando eles estão pareados entre si. Olha só. Pareados, né? E eu vou ter 2 células N. Tá vendo que não há pareamento? Ele só está duplicado aqui, mas não tem nenhum outro pareado. Então, está sozinho. Então, eu tenho 2 células N. Eles não estão pareados. Agora, na meiose 2, eu tenho 2 células N, não estão pareados. E agora eu vou ter 4 células N, que também não estão pareadas. Né? Elas só estão simples ali. Tá? É um pouco confuso, confesso, entendo o lado de vocês. Mas dá para sacar, né? Então, se eu tenho cromossomos pareados, eu tenho cromossomos diploides, né? É uma célula aqui que é diploide. No caso aqui ainda está diploide, 2N, ó. E aqui também, 2N. Aqui que muda. O rolê muda aqui. Aqui eu tenho 2N e eu fui para N. Tá bom? Então, células haploides também, conhecidas como haploides. Então, continuando. Aqui a telófase 1 ainda, né, para mostrar para vocês a etapa final da meiose 1. E eu vou ter essas 2 células haploides prontas para se dividir entre si. Eu vou ter essas células aqui prontinhas para... Tá vendo que não tem nada pareado aqui? Ah, professor, mas esse aqui pareia com esse. Não, não está pareado, eles são diferentes. Tá vendo que são diferentes? Então, não estão pareados. Pareados é quando eu tenho iguais, tá bom? Continuando. Aqui entramos na prófase 2. A carioteca sumiu, né? Também. Olha só o comparativo com a mitose. Elas são muito parecidas. A carioteca vai sumir, o centríolo vai para os polos e tudo mais. Tudo vai acontecer normalmente, né? Na metáfase 2, a placa equatorial dupla eu não tenho, então ela é diferente da metáfase 1, eu não vou ter aqui a placa equatorial dupla, ela vai ser simples, ela vai ficar aqui no meio, não vou estar pareado, porque não tem cromossomo pareado aqui, tá? E olha só o comparativo com a mitose. Bacana, né? Tudo numa placa equatorial única, sem nenhum pareamento. Então, essa é a diferença entre a metáfase 2 da metáfase 1. Lá na metáfase 1 eu tenho duplicado aqui, ó, bem bonitinho, os cromossomos homólogos. Por que que aqui não é pareado? Por que que aqui não é uma placa equatorial dupla? Porque aqui eu vou separar as cromátides irmãs. Todos esses bracinhos têm que ser separados para eu terminar a minha meiose. Olha só, por isso que eu falo que ela é igual, ela é idêntica à mitose. Vamos para a anáfase? Anáfase, pronto. Agora eu vou separar, ó, tá vendo? Olha só a diferença.
Aqui, ó, percebam esses cromossomos. Pluf, separaram, né? Estou separando quem? As cromátides irmãs. Né? Então, cada bracinho vai para um lado, liberando o meio ali, liberando o salão para a festa acontecer. Olha só a anáfase da mitose. Está vendo que é praticamente idêntico? Né? Só reduziu o número de cromossomos pela metade. Aqui eu tinha 4, agora aqui eu tenho 2, né? Porque a meiose eu reduzo o número de cromossomos, mas a etapa é a mesma, o funcionamento é o mesmo. É nesse sentido que a mitose é igual à meiose 2, mas o processo é o mesmo. A ideia é a mesma. Olha só, separou, liberou o meio, né? Anáfase de novo, né? Agora o meio está liberado. E aqui eu tenho a telófase. Telófase 2. Agora eu vou separar, né, a brincadeira aqui. Eu vou ter cromossomos, olha só a mitose aqui em comparação. 4 células com cromossomos completamente diferentes em cada uma delas. Célula 1, célula 2, célula 3, célula 4. Todas as células são diferentes, certo? E aqui é só a imagem para a gente finalizar, né? Para a gente lembrar novamente. Então, se eu tenho uma célula com 2 cromossomos, ao final eu vou ter 4 células com 1 cromossomo só, reduziu pela metade. No caso do exemplo do desenho aqui, lá no início, vamos voltar tudo. Se eu tenho uma célula com 4 cromossomos, aqui ó, 4, 1, 2, 3, 4 cromossomos. Quantos cromossomos eu vou ter ao final da minha meiose? Hein? Lá no final da meiose, 2. Lá no finalzão, se eu tenho 4, vai reduzir pela metade, eu vou ter 2. Será mesmo? Tá chegando? Tá chegando, chegou. 2 cromossomos. 1, 2. Os 2 cromossomos de maneira simples, porque é assim que acontece na meiose. Tá? Na mitose também a gente tem a sua interpretação aqui ó, em simples também, tá? Ok, o resultado simples. Agora nós temos o nosso exercício. São 3 exercícios bem rapidinho que a gente pode fazer aqui, bem rápido mesmo. Uma célula em divisão apresenta cromossomos homólogos pareados no equador da célula, com quiasmas visíveis. Ô, professor, o que é quiasma? Você não falou para mim. Bem lembrado, não falei. Quiasmas é o momento onde está os cromossomos homólogos ali, lá na prófase 1, quando ele vai fazer o crossing over, o cromossomo materno e o cromossomo paterno faz esse cruzamento assim. Você consegue visualizar ele em X aqui, ó. As perninhas estão cruzadas. Cadê essa parte? Esse momento aqui é o quiasma, tá? Esse momento. Quiasma é um termo grego, né, que vem da letra grega que é referente ao nosso X, né? O que ele é todo cruzadinho assim, é um X mesmo, entende? Então por isso que é chamado de quiasma, ok? Vamos voltar aqui. Então a gente consegue visualizar o quiasma. Se a gente consegue visualizar o quiasma, significa que está acontecendo um crossing over ali, né? Então lembra disso. A próxima fase será a 1, caracterizada pela 2. Então, aí a gente tem que descobrir, está meio confusa essa questão, então descobrir o que seria esse 1 e o que seria esse 2, o que seria preenchido por esse 2. Então, assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços, né, 1 e 2, em romanos aqui. Então, o que significa o 1? A próxima fase que vai acontecer é o número 1. Então, qual que seria a etapa número 1? A anáfase 1, onde vai separar os cromossomos homólogos. A telófase 1, onde vai dividir o citoplasma. A metáfase 2, onde duplica esses centrômeros. A prófase 2, onde desintegra a carioteca. A prófase 1, a ocorrência de crossing over. Então, a gente tem essas 5 opções. Eu diria para vocês que se uma célula está com quiasmas visíveis, já aconteceu o crossing over, então já não pode ser essa daqui, né? E se aconteceu o crossing over, ela está lá na primeira etapa da meiose. Então a gente já matou a que tiver com 2 aqui, né?
Perfeito. Matou com questão com 2. Outra coisa que diz muito sobre essa questão, olha só, apresenta cromossomos homólogos pareados no equador da célula. Se está no meio, equador no meio, né? Lembra da linha do equador. Se está no meio certinho, é o quê? Se está na metade certinho, é o quê? É metáfase, né? É metáfase que está acontecendo. Tá? Mas ele não está pedindo metáfase. Ele não está pedindo a etapa que está acontecendo, ele está perguntando qual que é a próxima depois da metáfase. Qual que é a próxima depois da metáfase, professor? É a anáfase. Né? Tem uma dica para vocês, que eu vou deixar escrita aí, bem bonitão para vocês, para a gente nunca mais esquecer a ordem de tudo, tanto na mitose quanto na meiose. Na meiose a gente usa mais, que é prometo, Ana, telefonar. Então, prometo já tem 2 fases ali, né? O pro de prófase e o meto de metáfase, né? Então promete. Então, prometo, Ana, anáfase e telefonar de telófase. Então, é uma frase que ajuda, é um macete para ajudar a lembrar a ordem. Prometo, Ana, telefonar. Então, né, a Ana, lembra da Ana que separa? Então, você brigou com ela, ela quis separar com você, agora você vai ligar para ela, pedir desculpa porque você não foi um bom namorado e vai ligar para ela e falar, olha, Ana, me desculpa e resolver essa situação com a Ana, tá bom? Então, por isso que a anáfase, ou melhor, a meiose tem essa dica muito legal para a gente lembrar. Então, só pode ser a anáfase 1, separação desses cromossomos. É a próxima fase. Se eles estão pareados no equador da célula, alguma coisa tem que acontecer com ele. O que a gente vai fazer? Separar. E quem separa? Ana. A Ana não está satisfeita com o relacionamento e ela vai separar. Então, a 1 é a letra a anáfase 1, separação, caracterizada, né, pela 2, caracterizada pela separação dos cromossomos homólogos. Empolguei, mas vamos para 2. O crossing over é um fenômeno na divisão celular em que as cromátides de um cromossomo homólogo podem trocar fragmentos, provocando o surgimento de novas sequências de genes ao longo dos cromossomos. É uma das fases finais da recombinação genética, no processo designados por sinapse. Lembra da sinapse que a gente viu no exercício passado? Seria essa sinapse aí, né? Esse fenômeno ocorre em qual fase da meiose 1? Já falou pra gente o que é um crossing over, tá aqui, ó. Isso aqui vocês podem até anotar para uma prova. Isso aqui é o conceito de crossing over. E ele fala que acontece na meiose 1, né? Então, qual fase que vai acontecer isso? Na intérfase. Intérfase é aquele processo antes da célula se dividir. Então, não é intérfase. Na prófase, é aí, na prófase. Pronto, a gente já achou. A letra B é na prófase. Eu tenho aqui, ó, prófase 1. Vai acontecer várias etapazinhas pequenininhas. E dentro dessas etapas, uma delas, o paquíteno, vai acontecer o crossing over. E então a gente já conseguiu perceber que a número 2 é letra B, prófase 1, certo? E a número 3, para a gente finalizar, os diagramas abaixo se referem às células em diferentes fases da meiose de um determinado animal. Os diagramas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a quais dessas etapas que a gente mencionou? Então, agora a gente tem que interpretar o desenho. O desenho não está igual ao que eu desenhei, não, mas está mais ou menos parecido. Aqui, o que está acontecendo, pessoal? Olha só os centríolos. Eles ainda não estão na periferia da célula, estão indo para lá, né? Os cromossomos estão bem grandões, estão condensados, eu consigo visualizar isso. A carioteca ainda consigo ver ainda, olha só a carioteca aqui, ó. Ela está se dissolvendo ali, ela ainda não foi embora. Então, pô, se eu estou vendo a carioteca, das duas, uma, ou é telófase, que ela está voltando, aparecendo de novo, ou é a prófase, que ela vai começar a desaparecer para as outras etapas acontecerem, né? Então, não é telófase, porque eu não estou vendo divisão celular nenhuma aqui, né? Não estou vendo as células separando, então aqui só pode ser a prófase 1. Por que que é a 1, professor? Porque os cromossomos estão separados. Eu estou vendo até um quiasma aqui, ó, para ocorrer crossing over. Olha só que legal. O trançado de perna aqui dos cromossomos. Tá vendo? Então, só pode ser a prófase 1. A gente já, ó, a letra A, C e E. A gente já descartou a D e a B. Não pode ser a 2, tá certo? E aqui a 2, aqui a número 2, olha. Tá acontecendo a separação.
dos cromossomos homólogos, não são de cromátides irmãs. Está vendo que eles estavam pareados? Então ocorre aqui uma separação desses cromossomos homólogos. Então, quando separa cromossomos homólogos e não está separando cromátide, eu só posso estar falando da anáfase. A anáfase não separa? Mas qual anáfase? A1 ou A2? A1. A1 separa os cromossomos homólogos. A2 só vai separar as cromátides irmãs. Lembra que a mitose é igual, exatamente igual, o processo da meiose 2. Então, não pode ser a meiose 2 aqui. Aqui a gente está falando de meiose 1. Então, é a anáfase 1. Cadê? Olha só a letra E aqui, ó. Então, só pode ser a letra E. A gente já matou a charada e a gente vai confirmar que a número 3 é metáfase 2. E é isso que a gente está vendo aqui. Olha só, é praticamente igual à mitose, não é? Por quê? Os cromossomos estão pareados lá no meio da célula, lá no equador da célula, e eles vão, posteriormente, separar essas cromátides irmãs. Está vendo que eu não estou vendo uma placa equatorial dupla? Então, só pode ser a metáfase 2, né? Se eu não estou falando de mitose aqui, eu estou falando de meiose, a única que pode ser, a que é idêntica à mitose, é a metáfase 2. Tá? Então, a letra E. E a gente encerra o vídeo agora com esses exercícios tão legais de trazerem e uma matéria tão legal também de se explorar. Eu espero que vocês tenham gostado. Me enviem os pets de vocês, se você é meu aluno, ou se você está estudando por algum motivo essa aula. Eu agradeço você ter me acompanhado até agora, tá bem? Na próxima semana a gente estuda mais um pouquinho. Um abraço, pessoal.